Hoje nós vamos falar aqui sobre os sinais, mais especificamente os 4 sinais que o seu corpo dá para você de que você pode estar próximo de um infarto. Claro que não obrigatoriamente, se você sentir o que eu vou falar aqui, você vai infartar, longe disso. Mas se você tiver um desses 4 sintomas, você precisa começar a pensar em ir ao cardiologista. E alguns deles você não tem que pensar não, tem que ir logo. E olha só, não estou falando aqui de sinal claro não, de que você... Não estou falando aqui de dor forte no peito, que vai... Não, são sinais que você talvez nem saiba, que podem estar relacionados com o próximo infarto. Mas pode ter certeza de uma coisa, você observar bem claramente, isso aqui que você vai ver hoje pode salvar não só a tua vida, como a vida de muitas pessoas ao teu redor. Mas por que isso? Preste atenção numa coisa. O corpo, antes de ter um infarto, o coração antes de infartar, se você não sabe o que é infarto, o infarto é a morte das células do coração por falta de irrigação. Algum probleminha de obstrução nas artérias que irrigam o coração, chamadas coronárias, acontece algum tipo de obstrução ou estreitamento, não chega sangue naquela célula e aí o coração dói. Para deixar mais claro e mais didático o que eu tenho que falar para vocês aqui, o coração é um órgão que fica aqui no meio, ó, no mediastino, entre os 2 pulmões. Vamos abrir o bexiga aqui, bexiga é o apelido desse boneco, né? Vamos tirar, fazer uma cirurgia, tirar o pulmão, né? Pulmão do bexiga, foi sem anestesia, viu, bexiga? Tenha calma, anestesia sai mais caro. E aqui está o coração, tá certo? Aqui está o coração do bexiga. Então, vamos tirar o coração. Por que eu estou fazendo isso? Só para mostrar para vocês o que é uma artéria coronária. Tirei aqui os pulmões, tá aqui o coração do bexiga. Esse é o coração, tá certo? E esses vasinhos são as artérias coronárias. Se um vasinho desse obstruir, você vai ter morte nas células ao redor, que é o infarto, tá certo? Você certamente já sabe que se você fuma, se você é obeso, se você é uma pessoa estressada, se você tem pressão alta, se você tem triglicérides elevados, se você tem diabetes, todas essas condições são condições que, se mantidas em estado prolongado, podem levar você a ter uma maior chance de infarto. Mas o que eu quero que você entenda é que esses 4 sintomas que nós vamos falar aqui hoje, se acalme que a gente vai falar, eles não se limitam só ao coração, eles podem aparecer em outros lugares do corpo. E aí que mora o perigo, porque essas pessoas sentem algo em outros lugares do corpo e acham que não é coração. E para você escapar de um problema cardíaco, o tratamento tem que ser precoce. Coração não é como outro órgão, ele não brinca. Mas olha, um mês antes do infarto você já pode apresentar alguns desses sintomas. O primeiro sinal de que você pode vir a ter um infarto: sensação de fraqueza. Não acredite que sensação de fraqueza sempre vai ser falta de vitamina. Não, pode ser muita coisa. Pode ser hipotiroidismo, pode ser muita coisa, mas pode ser também o sinal de que o infarto pode estar se aproximando. E olha só, esse é um dos sintomas mais relatados na minha prática clínica pelos pacientes que infartam. Eles vêm 1 mês, 2 meses antes se queixando tão fracos, tão cansados, não estão conseguindo caminhar, não que está impossibilidade de caminhar, mas é uma moleza, é uma fraqueza nos músculos. Você que já teve infarto ou que conhece alguém que teve, pergunta para ele se ele sentiu isso. Isso pode acontecer porque o coração já pode vir funcionando de uma forma precária. E o coração é quem manda sangue para todos os órgãos. E logo você vai perceber que vai ter menos sangue no cérebro, dando uma fadiga mental, vai ter menos sangue nos músculos, dando fraqueza. Consequentemente, os músculos recebendo menos oxigênio, eles trabalham menos, ou trabalham na sua mais baixa performance. E inclusive você vai ver pessoas que depois tiveram infarto, que antes começaram a apresentar quedas sem se sustentar. Segundo sinal de que você pode desenvolver um problema cardíaco, um ataque cardíaco, são tonturas e transpiração excessiva, suor excessivo. E isso também acontece devido a uma falha na circulação sanguínea. Gente, o coração mal irrigado, ele é o centro de tudo. Ele é o motor, é a bomba que joga sangue para todos os lugares. É muito simples entender isso. Quando a gente tem menos sangue circulando no corpo, ou de uma forma mais fraca, o nosso cérebro sente. E aí vem muita tontura, falta de irrigação cerebral. E essa sensação de tontura pode vir acompanhada com suor. Isso em diferentes partes do corpo. Terceiro sinal de que você pode desenvolver um ataque cardíaco, e esse é um dos mais fortes, é uma pressão no peito. Sabe aquela pessoa que está passando por estresse, aquela pessoa que passou por alguma decepção amorosa, aquela pessoa, então, aquele aperto no peito, aquela pessoa que está devendo. Gente, pai de família devendo é uma das coisas que mais dói meu coração. Porque é muito fácil ver pessoas, é muito comum ver pessoas sofrendo por outras causas, mas um pai de família honesto, decente,
vendo os filhos precisando de comida. Eu vi muito isso como médico atendendo pessoas do SUS. Então isso machuca meu coração. Ver um homem chorando por não ter como comprar um remédio para o filho, como eu vi isso várias vezes. Enfim, então isso infarta. Então a pressão no peito durante vários dias. Se você está sentindo aperto no peito, muito provavelmente pode ser angústia, uma questão emocional, mas procure o cardiologista para afastar. Eu não conto às vezes, na época que eu tinha muito problema emocional, que eu vivia na emergência cardiológica. Tanto que eu tive um ataque de pânico, era mental. Mas eu era médico, eu sou médico, então por medo de ter um ataque cardíaco, eu vivia na emergência cardiológica. Tinha aperto no peito, ia lá, fazia elétrico, fazia exame, e aí tomava geralmente um remédio para doença mental e saía tranquilaço. Mas pelo menos eu saía tranquilo. Por quê? Porque eu via que não tinha nada. No coração, pelo menos. Mas o aperto no peito ele é muito mais importante, principalmente se você faz parte desses grupos de risco que eu vou falar para você agora. Por exemplo, pessoas com mais de 40 anos, pessoas com históricos de risco, como eu acabei de falar, como pressão alta, obesidade, triglicérides elevados, HDL baixo, que é o colesterol bom, diabetes, pessoas que tenham parentes com problema cardíaco, principalmente pai, avô, avó, irmão, os velhos fumantes, que eu espero que se tem algum fumante nesse canal aqui, pelo amor de Deus. Não é possível que você continue fumando. Os sedentários, especialistas em dirigir em sofá e assistir Netflix. Pessoas que consomem excesso de gorduras ruins, como batata frita, como frituras, como inclusive gorduras ruins de biscoito recheado ou bolacha, como você queira chamar. Usuários de drogas. E olha, sentiu pressão no peito, não demora a procurar um médico não, vai. Principalmente se você está nesse grupo de risco. E olha só, essa pressão no peito, ela pode estar acontecendo também nos braços, principalmente no braço esquerdo. Uma pressão aqui na boca do estômago, aqui em cima, e também alguma pressão vindo para os dentes, para a mandíbula. Nesse caso aí, você tem que ficar atento que pode até ser já um infarto agudo. Quarto sinal de que você pode vir a desenvolver um ataque cardíaco: falta de ar e dificuldade de respirar. Já vi muito isso, viu, gente? Pessoas mais idosas com falta de ar, e aí vão para a emergência, fazem nebulização. A minha avó foi assim. Eu ainda era estudante de medicina quando eu soube. Então, é aquela velhinha com falta de ar, aí é tratada como asma, nebulização, vai uma, duas vezes no hospital, morre de infarto. Porque a gente tem que pensar que falta de ar pode ser um pré-infarto. Esse termo não existe, mas pode ser que você esteja se preparando para um infarto. Sabe por quê? Porque o pulmão também sente o impacto da falta de circulação. E o coração e o pulmão, gente, é aquela coisa grudada, é aquele encangado, como diz no Ceará, é tudo juntinho. Coração e pulmão formam uma equipe incrível, mas se uns prejudicar, o outro sofre muito, porque eles andam muito juntinhos. E vocês viram aqui no bexiga, o pulmão ele fica bem aqui, ó. O pulmão fica aqui. Então, e o coração fica pertinho aqui, ó. Então coração e pulmão, aqui pulmão e coração, tá tudo pertinho, tá certo? Tudo juntinho. Então, um sofre, as irrigações são muito parecidas, os vasos entram e saem do coração e do pulmão. Então, todos esses vasos aqui, eles circulam entre coração e pulmão. Então, estão ligados muito proximamente. Mas me diga, você anotou todos esses sinais? Os sinais de que o teu corpo pode te dar um mês antes de que você pode vir a desenvolver um infarto? Se não anotou, anota aí agora. 1. Sensação de fraqueza. 2. Tonturas e transpiração excessiva. 3. Pressão no peito. 4. Falta de ar e dificuldade de respirar. É mais ou menos a mesma coisa. Eu quero saber de você. Você anda sentindo algum desses 4 sintomas? Se sente, escreve aqui embaixo. Se sente, vai a um cardiologista. Não fica aperreado nem estressado que você vai infartar não, porque esses sintomas podem ser de várias outras doenças, tá bom? Pode ser de muita coisa. Falta de ar pode ser asma, pode ser alergia, pode ser... Então, mas vai ao cardiologista, principalmente se você tem mais de 30 anos. Compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp. Beijão, gente. Tchau!